Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros. Eu sou o JP e sejam bem-vindos ao meu hub. Voltando à série explicando Lies of P, hoje vamos explicar os títeres. Onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Somos daqui, fã de Detroit, você não pode me acertar um títere. Não, calma. Ah, não. Desculpa. Brincadeiras à parte, vou explicar umas coisinhas aqui. Eu não gosto da tradução do nome de puppets para títeres. Além do fato da minha dicção não me ajudar a ficar falando títere. Então eu vou usar a tradução que eu acho mais adequada, que é marionete. Ao longo do vídeo vocês entenderão por quê. Então, toda vez que eu falar marionete nesse vídeo, entenda que eu estou falando sobre os títeres. E também vou organizar o vídeo em capítulos para facilitar as minhas explicações. Já antes do caminho, vamos para o que interessa. Capítulo 1. A origem. A origem das marionetes é bem misteriosa e nebulosa. No entanto, um mini-conto bem ignorável e pouco comentado do jogo pode nos contar mais sobre isso. Ele envolve a Torre da Oficina. De acordo com o conto, haviam três principais responsáveis. Um artesão que criava as marionetes, o alquimista que dava vida a elas, e um espreitador que mantinha elas sob controle. Os paralelos que eu consigo traçar são Gepeto como artesão. Durante o jogo todo fica explícito que foi ele quem criou as marionetes. Simon como alquimista, passou as fases que já trabalhou com Gepeto no passado, e pelo fato que dentro dos alquimistas, seus estudos serem sobre o ergo. E o espreitador, eu tenho dois suspeitos. Ou Leia, por mais que em português tenha ficado o espreitador, em inglês é The Stalker, posso me referir tanto a homem como a mulher. Lia é conhecida como a espreitadora lendária e tem um contato próximo com os alquimistas, pelo seu pai ser um deles. O que faria ela ter um contato próximo com a Torre da Oficina por osmose. Ou minha outra suspeita, Alidoro, um espreitador que veio do além-mar e parece ter um contato próximo com a Torre da Oficina, como é visto em algumas anotações e com o fato de ele ter salvo diversas pessoas durante a destruição dela, indicando que ele estava no local durante a destruição. Para complementar essa teoria, em alguns diálogos do Venini, é possível ver que ele e sua família foram responsáveis apenas por manufaturar a criação das marionetes e fazer o Grande Pacto funcionar em larga escala, mostrando que eles não faziam parte do processo original de criação das marionetes, demonstrando a necessidade dessas três peças. O Gepeto como artesão habilidoso para criar as marionetes e fazê-las funcionarem, o Simon com seus estudos do ergo para manusear a substância e fazê-lo funcionar como combustível para as marionetes, e o espreitador, seja Leia ou Alidoro, para cuidar das marionetes rebeldes que se rebelassem contra os criadores. Capítulo 2. O Grande Pacto. A gente ouve bastante sobre ele durante o jogo, mas tem gente que não entende muito bem ele. Em resumo, ele é uma série de regras as quais as marionetes são obrigadas a seguir para garantir a segurança das pessoas da cidade de Krat. Ele foi elaborado por Gepeto e foi implementado na consciência de todas as marionetes por Venini e sua família. Ele funcionaria perfeitamente nas marionetes de Venini e Gepeto se não fosse duas coisas que podem causar a quebra do pacto. Uma que é o ego de uma marionete despertar e ela desenvolver um ego, daqui a pouco eu explico o ego. E a segunda coisa, que é a grande responsável pelo frenesi das marionetes que destruiu Krat e causou todos os eventos do jogo. Vou entrar em detalhes no final do vídeo porque é spoiler, e é um spoiler dos grandes. Mas por agora, vamos às 4 regras que compõem o Grande Pacto. Elas são bem autoexplicativas. Primeira lei. A marionete deve sempre seguir o comando do criador. Segunda lei. A marionete não pode ferir o humano. Essa foi a primeira regra a ser quebrada por uma marionete, juntamente com a terceira lei. Terceira lei. A marionete deve servir e proteger a cidade de Krat. Essa regra foi quebrada pela mesma marionete que quebrou a segunda. Quarta lei. A marionete não pode mentir. Essa regra foi quebrada pela primeira vez por uma das vítimas da marionete que quebrou a segunda e a terceira regra. Sim, essas 4 regras são bem inspiradas nas leis da robótica propostas por Isaac Asimov. Bem, como é possível notar pela minha explicação, a primeira regra é a única que não foi quebrada por nenhuma marionete feita por Venini e Gepeto, em toda a história até a chegada do seu personagem, o Pi. Eu vou explicar por que mais pra frente. As outras já haviam sido quebradas no passado, até antes do frenesi. A segunda e a terceira foram quebradas por Alerquino, o rei dos enigmas. Ou era artista vermelho? Não importa. Ele quebrou essas regras quando matou a família do Venini. Enquanto a quarta lei foi quebrada por Putinella. Putinella? Pucinella. Putinella. Naquele mesmo dia, quando ele ocultou que havia sido uma marionete que eliminou a família de Venini, por medo de que tirassem o veneno dele ao descobrissem esse fato. Eles conseguiram quebrar essas regras, pois o seu ego havia sido desperto, se tornando um ego. Capítulo 3. Ego. O ego é bem fácil de explicar. Como dito no meu último vídeo sobre Lies of P,
O ergo são as memórias e energia vital de uma pessoa cristalizadas nas pedras de ergo. Normalmente, a pedra de ergo funciona apenas com a bateria da marionete, tanto que pode ser substituída e trocada caso necessário. Mas quando esse ergo desperta e se torna um com a marionete, é o que chamamos de ego. A marionete ganha as memórias e trejeitos de quem a pedra de ergo pertencia. Não se tem noção de como isso ocorre, mas pode ser por uma condição do tempo, estresse ou conflito na mente da marionete. Foi por isso que o Alerquinos que libertou do Grande Pacto se tornou um assassino, após ter entendido sua própria condição, como é visto em um de seus diálogos. Meu verdadeiro convidado! Eu lhe ofereço boas-vindas, marionete de Gepeto. É o nosso primeiro encontro cara a cara. Espero que não esteja pegando as rimas. Mas acabam se tornando cansativos sem a ajuda do transmissor. Bem-vindo ao Santuário dos Enigmas. Confesso que não esperava que você fizesse a jornada em pessoa. O caos que você causou pelo caminho. Teve muito sangue, além desse corretame. Eu sei tudo sobre aqueles alquimistas covardes, escondendo-se em sua ilha, ficando mais monstruosos com o passar dos dias, recusando-se a reconhecer os fatos de que eles se escondem ou que são monstros. E você? Esse é realmente você? Ou você ainda está praticando a arte da mentira de um jeito que só você consegue? Responda. A pergunta é simples, no entanto eu repito. Responda. A resposta mostrará o que ou quem você é. Ou quem você decide ser. Ouça cada palavra cuidadosamente. Caso contrário, a resposta se perderá irreversivelmente. Você é uma marionete ou um humano? O que você é? Finalmente você entende! Sim, somos humanos! Podemos estar presos pelo erro, mas nós vivemos, pensamos, amamos, odiamos! Eles nos prendem em prisões chamadas de títeres. Eu aprendi isso faz muito tempo. E é por isso que tenho me vingado deles desde então. Sangue, vingança, vingança e sangue é a única coisa que me faz seguir em frente. E é tão divertido! Mesmo se você estiver mentindo agora, se não acredita na própria resposta, a verdade é clara, as provas são claras. Apenas humanos enganam com tamanha intensidade sem nenhuma necessidade. Estes momentos de clareza são agradáveis. De nada ajuda a manter a concentração e esconder a vontade de matar que eu sinto a todo momento. Mas toda brincadeira tem seu fim. Foi bom enquanto durou, filho de Gepeto. Este é o fim do Rei dos Enigmas. Pô, deu pra entender porque eu amo muito o Alerquino. O títere maravilhoso do caralho, velho. Na moral, o personagem mais foda do jogo. Mas continuando. Enquanto Putinella, ao ver que tirariam o Venini dele, pois ele é uma marionete e foi uma marionete que tirou a vida dos pais de Venini, com medo de o garoto ficar sozinho, sem ninguém, ele teve seu ego desperto e transformado em um ego, mentindo para ficar com o garoto e garantir que o trauma não o destruísse. Outro caso interessante do ergo sendo despertado é o Poledino. Poledino? A marionete cuidava da recepção do Teocrate e da Antônia após a mesma ser infectada pela doença da petrificação. O curioso é que, antes do ego ser despertado, apenas nutria admiração por Antônia. Mas, depois disso, ele começou a nutrir uma paixão por ela, por mais que não fale isso abertamente a ela para não lhe impor um fardo tão penoso a uma pessoa que já está tão debilitada. O interessante é que, mesmo que o ego desperto entregue as memórias até em paz a personalidade da pessoa ao qual ele pertencia, as marionetes com ergo desperto não são as pessoas que originam sua perda de ergo. Eles parecem juntar as memórias do ergo junto com as memórias vivenciadas com a marionete, criando assim uma nova personalidade. Tanto que, mesmo possivelmente sabendo seus nomes quando eram humanos, eles usam os nomes que lhes foram entregues pelos seus mestres, ou no caso do Alerquino, escolhendo seu próprio nome, como uma forma de despeito à humanidade, não querendo se associar a nada vindo dela. Bem, já dissertei bastante sobre esse tópico, já que é um dos que eu acho mais interessante. Então, vamos ao próximo. Capítulo 4. Órgão Pi. Ele é um mecanismo responsável por manter as marionetes funcionando e bombear, entre aspas, o ergo pelo corpo delas. Por mais que ele tenha aparência e função de um coração, ele também aparenta ser o cérebro das marionetes.
onde o ergo desperto sobrepõe a consciência original da marionete, como pode ser visto no diálogo de Polerina, ao finalizar a história dele e de Antônia. Com fogo de tristeza que eu anuncio. A senhora Antônia faleceu. Ao seguir adiante, ela pareceu estar em paz. Sua face estava calma, ela não sentiu dor. E tudo graças a você. Sem sua difícil decisão, ela jamais teria encontrado a paz eterna. Já eu, por minha vez, não sinto emoção nenhuma. Minha vida, ou o que quer que se assemelhe a ela, perdeu todo e qualquer sentido. Eu sinto como se a dor tivesse me consumido por completo. Por isso, eu planejo apagar meu coração e me tornar uma marionete comum. Essa será a minha última conversa sob a alcunha de Polerina. Apesar de como terminou, eu lhe agradeço, tanto pela gentileza, pela coragem e pelos bons momentos que você me proporcionou. Outra característica do Orgon P que nos foi provada ser verdade apenas na DLC é que o ergo que passa por ele tem que ser reabastecido de tempos em tempos, como observado com a Rosaura, que em certos pontos começa a descarregar e você pode entregar um ergo para ela recarregar. Isso demonstra que as pedras de ergo possuem poder limitado, não podendo abastecer para sempre o mecanismo. O que me faz pensar, quantas pedras de ergo tem dentro dessa merda para ela funcionar? Olha, sério, olha o tamanho dessa coisa! Mas em geral, não tem muito mais que elaborar sobre o Orgon P. Além disso, ele é basicamente o motor das marionetes. Capítulo 5. Amuletos. Uma coisa interessante no funcionamento das marionetes são os amuletos. Por mais que seja uma parte que pode ser associada apenas à gameplay, suas descrições dizem o contrário. Elas demonstram que eles são colocados nas marionetes para modificar elas dependendo da situação ou função. Por exemplo, amuletos que aumentam a força para aqueles que trabalham com carga, o amuleto do gato para diminuir o impacto das quedas para aqueles que trabalham em lugares altos, o amuleto que melhora sua resistência a efeitos prejudiciais para aqueles que trabalham em áreas com altas concentrações de produto químico. Isso mostra bastante da versatilidade e customização que as marionetes possuem para se adequar às mais diversas condições de trabalho. Capítulo 6. Rei dos Títeres. Ele é parte central de como as marionetes funcionam. Eu iria explicar a lore dele e a construção nesse vídeo, mas é algo tão extenso e com tantas tramas do passado envolvidas, que vou deixar para explicar em mais detalhes em um vídeo futuro. Mas para resumir, o Rei dos Títeres, assim como o Pi, é uma marionete humana e foi feito pelo Gepeto com um corpo tomado pela doença da petrificação do maior amigo de Carlo, Romeu. Ele pessoalmente pediu a Gepeto por isso. Após a transformação, o Gepeto deu a ele o trabalho de manter os títeres sob controle. Para isso, ele possui uma mente colmeia através do ergo com eles. Mas, mesmo sendo uma marionete humana, ele não está livre do Grande Pacto. Durante o início do jogo, acredita-se que ele é o responsável pelo Frenesi. No entanto, enquanto o jogo passa, nós descobrimos que o Frenesi tem outra causa. Capítulo 7. A Fábrica. A fábrica da família Venini é responsável por criar quase todas as marionetes de Krat. Antes mesmo do Frenesi, as marionetes cuidavam de boa parte do processo, com os humanos trabalhando apenas como administradores. No entanto, após o Frenesi e a morte de todos os humanos que estavam na fábrica, a administração foi passada para Fuoco, que antes era apenas uma marionete responsável pela caldeira da fábrica. Capítulo 8. O Pântano. O Pântano, além de uma prova de que esse jogo é uma cria legítima de Dark Souls, também é um aterro onde se jogava as marionetes com defeito ou quebradas, além dos produtos químicos que a fábrica produz. Você pode pensar que os produtos químicos produzidos por uma fábrica, que mexe essencialmente com almas petrificadas, iriam ter consequências enormes nos locais onde são despejados. E você está correto! A água e o lodo do local têm uma propriedade extremamente ácida e pegajosa, que em gameplay transmite nesse lugar sendo um torque de se navegar, com você tomando dano de corrosão constantemente e tendo a velocidade reduzida. Sim, é uma desgrama esse lugar. Mas com as reclamações desse lugar sendo dadas, vamos voltar ao vídeo. Além de efeitos na água e no lodo, os produtos químicos tiveram impactos devastadores nos animais também. Bem, chamar o monstro do pântano de animal é uma afronta ao termo. Ele é uma coisa. Ele possivelmente, assim como a maioria das coisas fora do comum, uma criação dos alquimistas. Possivelmente uma forma de se livrar do erro e das pilhas de marionetes que se acumulavam no pântano.
No entanto, ele foi bem afetado pelo contato com os químicos do pântano, como visto pela sua diferença na aparência mais jovem na DLC para o jogo base. É uma mudança muito brusca se você considerar que não fazem nem 5 anos entre a DLC e o jogo base. Agora, sobre os efeitos nos humanos, é bem difícil de ter certeza, especialmente porque todos os habitantes daquele lugar já estavam consumidos pela doença da petrificação, e o único que não estava infectado era o espreitador, que estava louco, usando uma roupa que ocultava todo o seu corpo. Capítulo 9, Marionetes de Maquiona. A Maquiona é um dos bosses da DLC do jogo. Ela é um caso interessante de se analisar. Ela era uma das alquimistas de alto renome, até que foi afetada pela doença da petrificação. No entanto, assim como Vitor, ela recebeu uma das curas estáveis dos alquimistas e suportou seus efeitos, se tornando mais forte por conta disso e ascendendo ainda mais na hierarquia dos alquimistas. A sua principal criação são as marionetes próprias imunes aos efeitos do controle do Rei dos Títeres e do Grande Pacto. Essas marionetes tiveram sua construção baseada na Rosaura, aparentemente. As principais diferenças das marionetes da Maquiona para os convencionais, além do design e de não serem presas ao Grande Pacto, é a sua baixa versatilidade. Enquanto as marionetes criadas por Geppetto podiam ter as mais diversas funções e alterando para atender as necessidades, as de Maquiona podiam apenas servir em combate, o que não era um problema, já que era exatamente para isso que os alquimistas precisavam delas. Capítulo 10, Marionetistas. Não se tem muita informação sobre esse tipo de pessoa, conhecemos apenas 2 durante o jogo e DLC juntos, a Maquiona e outra spoiler do final do jogo. Eles aparentemente são pessoas que possuem capacidade e habilidade de construir marionetes, além de usar equipamentos que se assemelham a luvas para canalizar o ergo em linhas e controlar as marionetes a partir delas. A única menção do termo durante todo o jogo é quando entramos no quarto da Maquiona na DLC e o Gemini fala que é o quarto de um marionetista. Everything I'm seeing makes me think this room belongs to a master puppeteer. Então, as informações sobre eles são muito escassas. Capítulo 11, Frênese. Ele é o principal evento que dá início ao jogo e é a sua maior dor de cabeça por metade dele. O Frênese foi um erro causado nas marionetes, a qual elas começaram a atacar os humanos e carcaças abertamente e tomar controle da cidade de Krat. Ao longo do jogo, você mitiga os impactos dele ao enfrentar os bosses. Primeiro com o mestre do desfile, que estava causando problemas na entrada do Hotel Krat, depois com o Vigia Sucateado, que estava defendendo a entrada da fábrica onde as marionetes são produzidas, depois Fuoco, que estava sendo responsável por manter a fábrica funcionando e criando mais marionetes, o Rei dos Títeres, que estava controlando a mente como é das marionetes, que foi danificado com a morte dele, e no final do jogo você enfim destrói o que deu início ao Frênese. Ok, a partir daqui vai ter spoiler pesado, então assista por sua conta em risco. Eu recomendo que a partir daqui você saia, vá jogar o jogo e volte mais tarde quando terminar ele, ok? Muito bem? Certo. Capítulo 12. Lei Zero. Então, sabe quando eu disse que haviam 4 leis no Grande Pacto? Eu menti. Tem mais uma, que se sobressai sobre todas as outras. A Lei Zero. Ela é um segredo. Está instalada em todas as marionetes, mesmo Venini não sabia da existência dessa lei, até nós descobrirmos a existência dela e contarmos a ele. O que ela diz, você me pergunta? Lei Zero. O nome do criador é Geppetto. Giuseppe Geppetto. Quando a primeira lei se refere que as marionetes devem sempre seguir o comando do seu criador, é sobre isso que ela está falando. Geppetto causou o Frênese como um plano para trazer seu filho Carlo de volta à vida. Eu vou entrar em detalhes sobre isso no vídeo sobre o Pi. A Lei Zero é a única lei que nunca foi quebrada por nenhuma marionete, até a chegada do Pi. Nem mesmo os marionetes de Maquiona estão livres dessa lei. Se o Geppetto ordena algo, todas as marionetes são obrigadas a seguir. Capítulo 13. Nameless Puppet. A marionete sem nome, a primeira marionete humana, o filho de Geppetto, Carlo, o boss final do jogo. Ele foi a tentativa desesperada de Geppetto de trazer seu filho de volta à vida após ele ser morto pela doença da petrificação. Ele é extremamente instável, já que como Geppetto não tinha ideia de como fazer uma pessoa voltar à vida como marionete de forma consistente, ele fez Carlo voltar em uma constante dor e sofrimento, fazendo ele se tornar irracional e extremamente violento, obrigando Geppetto a mantê-lo desligado em estado dormente e ligá-lo apenas quando ele estiver sob controle das linhas de ergo de Geppetto. Nós temos uma noção do quão instável ele é durante sua batalha. Quando ele se liberta das linhas de ergo, é possível observar que ele possui o ódio bastante para dissociar o ergo que entra em contato com ele, fazendo ele perder a coloração azul e ganhar uma vermelha escarlate. Além de ser
capaz de controlá-lo para fortalecer seus ataques. Matá-lo é um ato de misericórdia, mesmo que ele esteja tão ensandecido que não saiba disso. Bem, não mais é isso. Essas são as informações que eu encontrei no jogo base e na DLC, junto com algumas interpretações e teorias. As marionetes são uma das minhas partes favoritas de Lies of P. Junto com os espreitadores, será o tema do próximo vídeo de Explicando of P, que também irá incluir os alquimistas. Eu queria também aproveitar esse final para me desculpar pela demora. Eu tava meio ocupado e também tava zerando o jogo de novo para gravar algumas cenas que precisei. E também eu mexi esse roteiro umas 500 vezes, eu tive que ir atrás de informação lá nas cucuias. Porque se vocês não sabem, esse é o primeiro vídeo do YouTube explicando isso, eu não encontrei mais nenhum, velho. Eu tô cansado, chefe. Ele é muito texto do jogo, sem nenhuma necessidade. Aquele conto que eu comentei no início, velho, eu nunca vi ninguém falando sobre aquilo, mano. Nossa senhora. Bem, além disso, também queria agradecer pelo apoio que eu recebi nos shorts. Eu não tive nem reação quando abri o seu live e todas aquelas visualizações. Realmente, muito obrigado, pessoal. Bem, eu sou o JP, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Sorry.